Oi, pessoal! Como é que vocês estão, minhas queridas potências? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Pode, mas pode tudo, ok? E hoje, gente, segura que hoje a gente tem uma história incrível. Não tô falando, é incrível mesmo. Com vocês, Rodrigo! Podcast Você Pode Tudo. Um oferecimento Conceitual Nine, Márcia Galo, Keila Rodrigues, Garimpo da Moda, Feijões Mágicos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o meu convite. Foi bem inusitado. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nadia. Eu quero assim que você fale um pouquinho de você. Quem é você? O que você faz? De onde você é? Como você surgiu nesse mundo, nesse planeta? Vou deixar à vontade para você falar primeiro sobre você. Tá. Obrigado pelo convite, Nadia. Apesar de inusitado, é um prazer estar aqui com você, em conhecer o teu espaço, o teu podcast também. Obrigada. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 50 anos. Nossa, jura? Não Jura? parece? É a primeira coisa inusitada, né? Mais uma coisa. 50? Nossa, não parece mesmo. Eu até deixo um pouquinho da barba, né? Um pouquinho da barba branca para ver se aparenta um pouquinho mais. Entendi. Eu tive a graça de ter essa genética. Entendi. Proveniente do meu pai. Meu pai com 88 anos hoje, realmente também não aparenta a idade dele. Que legal. Sou proveniente de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas morei em São Bernardo até os 33 anos. Tá. Atualmente eu moro em Boituva, minha cidade do coração. Ai, eu sou meio suspeita pra falar dessa cidade também, viu? Você gosta, né? Eu gosto muito de Boituva. É uma cidade que acolhe a gente e tem muitos atrativos. Sim. Né? O clima. Nossa, o perfeito. céu é maravilhoso. Não, nem fale. É. E daí, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu trabalho com tecnologia. Eu tenho uma consultoria que traz inovação tecnológica para as empresas. Tá. Eu trabalho com tecnologias em nuvem. Então eu entro numa empresa e trago inovação para ela. Eu diagnostico a empresa, vejo o que ela utiliza de tecnologia e quais tecnologias são adaptáveis e adequadas para aquela empresa. Nossa, que legal, isso é diferente, eu nunca ouvi falar. Exato. Que bacana. Trabalhei muitos anos como gestor de TI, tive consultoria de tecnologia, assim por diante, trabalhei com sistemas, né? Ainda tenho alguns clientes da área de sistemas que eu desenvolvi, então essa expertise que eu trouxe com os anos me trouxe hoje a um papel de consultor de TI, trazendo inovação tecnológica para as empresas. Entendi. E pode qualquer empresa, independente. Independente, eu tenho Qualquer porte. Qualquer porte. Eu tenho empresas hoje, clientes com um usuário, uma pessoa única, que é um advogado, um arquiteto, até empresas com 1.000, 2.000 funcionários. Entendi. Trabalho com tecnologias como backup em nuvem, telefonia em nuvem. São coisas diferentes que algumas pessoas nem sabem que existe, na verdade. Então, eu sou uma dessas pessoas que não sabia que isso existia. Mas como assim em nuvem? A gente utiliza a palavra nuvem e isso confunde um pouquinho as pessoas, né? Nuvem, na verdade, são os servidores. São os data centers onde estão hospedados as soluções, os sites, né? Você tem um site hoje, você tem o seu Instagram. O seu Instagram é uma tecnologia em nuvem. Por quê? Porque você acessa via internet e ele está em algum lugar do mundo dentro de um data center. É isso que nós chamamos de nuvem. Ah, tá. Era só para eu se localizar, né? Exatamente. Exato. Todo mundo utiliza, mas ninguém conhece muito bem a estrutura e como é que funciona isso. Né? É uma coisa incrível, né? Na verdade. E cada vez mais a gente depende da nuvem, digamos assim, da tecnologia. E não sabemos que... É uma área que, né, tem uma propensão aí de carreira. Sim, digo, claro. para os jovens de hoje em dia. Todo mundo hoje precisa olhar para algumas coisas, né? Para soluções em nuvem, para inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial é uma das coisas que veio, assim como a internet veio em 95, 94, 95 e mudou a vida das empresas e das pessoas, depois veio o celular, o smartphone. São tecnologias disruptivas que a gente chama, porque elas vieram quebrar padrões. Assim como essas tecnologias que mudaram muito a vida das pessoas e das empresas principalmente, a inteligência artificial hoje é uma tecnologia que vai mudar a vida das pessoas. Daqui a 5, 10 anos você vai ter uma vida totalmente diferente, assim como a vida era totalmente diferente antes do smartphone. Sim, entendo. Todo mundo tem que olhar para a inteligência artificial. Você, como produtora de conteúdo, tem que olhar para isso também. Entendi. Valeu pela dica.
Gente, mas a gente não veio aqui falar sobre tecnologia, né, Rodrigo? Hoje não. Hoje não. A gente veio falar de um assunto também extremamente pertinente. O Rodrigo, a gente estava conversando ali e ele fez um comentário. Eu falei, nossa, eu preciso levar essa história, porque na verdade é uma história de superação, tenho certeza disso. Eu falei para ele, não quero saber, não me conte, que eu quero saber no dia do podcast. Mas é um assunto que é muito importante ser abordado. Sim. Diante da realidade que a gente vive hoje. Não, com todas as pessoas, porque a gente vê que não são só os adultos, mas que a gente tem muitos adolescentes que sofrem algumas situações como talvez a que você sofreu. É um assunto que é extremamente pertinente e importante hoje. E eu estou super curiosa para saber a sua superação. Então vamos lá. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Então, eu mostrei até para a Nádia, se você tiver a oportunidade de mostrar depois a imagem, né? Sim, a gente faz na edição, tá bom, Fábio? Legal. Coloca na edição a foto dele. Hoje estamos em dezembro, completa 4 anos que eu passei por um processo, né? Começou em outubro de 2019. Em 2019 eu estava com 160 quilos. 160 quilos. Exato. E eu me via numa situação que eu já tinha procurado um médico, porque eu não aguentava mais, eu passei a vida toda. Depois eu sempre fui muito magro na infância, muito magro. Vivia fazendo exame para ver se eu tinha algum problema, alguma coisa assim. E tomava muito remédio, vitamina, achando que, né, isso ia ajudar. E depois dos 24, 25 anos eu comecei a engordar bastante. Comecei a trabalhar, sempre trabalhei com tecnologia, sempre sentado, né, muito ocioso. E depois que eu me casei, eu tive uma filha, e depois de alguns anos eu comecei a engordar bastante, né? Questões emocionais, profissionais, pessoais, assim por diante. Eu sei que eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu estava num ponto, aí estava com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Tá. Fala de novo a palavra. Esteatose hepática. Esteatose. Isso. Nossa, nunca ouvi falar. Esteatose. E esteatose hepática é uma doença silenciosa, que você só descobre quando você tem sintomas. Eu, graças a Deus, eu descobri num exame preventivo. E aí... Fica a dica, hein, pessoal? E não é só obeso que tem. Quem fuma, quem bebe, quem toma medicamentos, determinados medicamentos. E ela é silenciosa porque quando você sente algum sintoma, já você está com o fígado prejudicado, que é gordura no fígado. Né? E não é só obesos que tem isso, pessoas magras também têm. Pessoas com pressão alta e assim por diante. E quando eu fui ao médico, ele falou, você tem pressão alta? Eu falei, não. Você bebe? Eu falei, cerveja chega a vencer na minha geladeira. Eu falei assim, então o teu problema realmente é a obesidade. Ou você emagrece, ou você vai ter uma cirrose e vai morrer por isso. Nossa. E eu fiquei assustado. Eu tinha uma filha pequena, né? Em 2019 ela tinha 14 anos, né? Ainda. Eu falei, poxa, eu quero ver meus netos, né? Eu quero viver mais anos com qualidade de vida. Só que eu estava preocupado só com a parte profissional, com a parte pessoal, e não estava olhando para mim como pessoa, né, qualidade de vida e assim por diante. E aí nessa época eu participava de um grupo de negócios, de networking, que se chama BNI, e no nosso grupo do BNI existia uma pessoa que trabalhava com Herbalife. E eu fui fazer uma reunião com ele, despretensioso, né, fui lá no local dele, no espaço Vida Saudável dele, o Eduardo, tenho muito a agradecer ao Eduardo. Eu cheguei lá, eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui é um espaço Herbalife? Não é possível. Tinha uns shakes bonitos, né, umas coisas, eu gosto de doce, sempre gostei. Eu falei, não é possível que isso emagrece. E o Eduardo veio contar a história dele pra mim, que ele tinha perdido 40 quilos, mostrou a foto dele. Eu fiquei, assim como você ficou espantada quando viu a minha foto, eu fiquei quando vi a foto dele. Eu falei, cara, se você consegue, por que eu não consigo? Né? E... ele virou para mim, eu contei para ele que eu estava procurando bariátrica, já tinha escolhido o médico, já tinha guardado o dinheiro para fazer a cirurgia. Mesmo sabendo dos riscos e de como vive um bariátrico após as cirurgias, mesmo sabendo de tudo isso, eu estava decidido a ir pelo caminho mais fácil. Eu conheci o Eduardo, aconteceu isso, ele falou assim, deixa eu te ajudar? Eu falei, deixa. Eu já tinha comprado um shake da Herbalife na época, tava com ele em casa guardado. Contei para ele que eu tinha comprado e não tinha tomado, né? Muita gente faz isso. E aí ele falou assim, olha, chega na sua casa, vê se o shake está vencido. Tá bom. Cheguei em casa, olhei, não estava vencido, Edu, não está vencido. Não tá bom. Aí ele me passou um cardápio de sabores,
Falou assim, olha, eu vou fazer pudim para você para 7 dias, escolhe os sabores. No dia seguinte ele veio na minha casa e me deu, não me cobrou nada, pudins para uma semana. Aí ele me instruiu, falou assim, olha Rodrigo, uma refeição você toma um shake, outra refeição você come um pudim e uma refeição é normal, só não abusa, come coisas saudáveis. E assim eu fiz durante uma semana. Eu acho que eu eliminei numa semana 10 quilos. Né? A gente sabe que é muita água, muita retenção de líquido e tal, mas aquilo me animou. Aquilo me animou de uma forma que eu comecei a me interessar pelo assunto, pela nutrição saudável, pelo estilo de vida saudável. Comecei a pensar em atividade física, mas eu ainda estava muito obeso e não conseguia ter muita atividade sem sentir dor, mobilidade, né? Exato, né? Fazia o que dava. E aí aconteceu, eu comecei a me interessar e acabei até abrindo um espaço. Me interessei em abrir um espaço, eu era casado na época, e aí a minha ex-mulher tocou o negócio, né? Isso, e aí no final do ano, veio 2019, né? Passou aquele ano, eu sei que finalmente a minha balança era aquelas residenciais que pesavam até 150 quilos, né? E ela já dava erro quando eu pesava, então eu não sabia exatamente o meu peso, mas eu sabia que era muita coisa. E aí eu consegui, a primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu subi na balança e ela marcou 148. Falei, nossa, que beleza. Isso foi muito rápido. Isso me incentivou, comecei a trabalhar, comecei a me interessar, abrimos o espaço. Em fevereiro eu me separei e aí em março já entrou a pandemia, né, em 2020. E eu me mudei de São Paulo para Boituva e pandemia, tudo fechado, né? Eu continuei com a alimentação saudável, procurei um espaço em Boituva, né, onde eu conheci a Meire e o Rubens lá em Boituva. Fizeram parte desse meu processo também. A partir dali, continuei tomando alimentação. E 2020, onde muita gente estava engordando, muita gente ficou em casa, muita gente começou a pedir alimentação só por telefone, né, pelos aplicativos, muita gente ganhou peso na pandemia. E eu, naquele ano, eu cheguei a 130 quilos. Perdi 30 quilos no primeiro ano, né? E um processo lento. No final de 2020, procurei um personal, o Aloísio, lá de Boituva. Comecei a treinar com ele em janeiro de 2021. E agora já vai para 3 anos que eu treino com ele. Entendi. Né? O processo total foram 50 quilos perdidos, eliminados. E pela bioimpedância, que é aquela pesagem que você verifica a tua taxa metabólica, a tua questão de percentual de gordura e de massa magra, eu ganhei 15 quilos de massa magra. E a sua idade corpórea também, né? Exato, isso é muito importante. Ele te mostra a idade corpórea, né? E segundo a bioimpedância, eu ganhei 15 quilos de massa magra de acordo com a atividade física. Certo. E eliminei 50 quilos, né? Então hoje eu tenho 123 quilos mais ou menos, quero perder mais 20 quilos, mas é um processo que eu não tenho pressa, né? Hoje eu estou satisfeito, me sinto bem treinando, me sinto bem fazendo atividade física. Continua com a alimentação saudável? Continuo com a alimentação saudável, procuro fazer atividade no mínimo 3 vezes por semana. As atividades que você faz é com o personal, mas assim, é para queima calórica e fortalecimento muscular. Hoje eu faço musculação exclusivamente e pouco cardio. Né? Eu entendo e eu aprendi dessa forma que hoje em dia até estão saindo muitos estudos hoje mostrando que a musculação hoje ela gasta mais do que o cardio. Né? Então coisas que eu já tinha percebido, hoje está se falando muito em musculação por conta da terceira idade, envelhecimento, e são coisas que eu comecei a me preocupar muito, né? Envelhecimento, todo mundo se preocupa muito em guardar bens, em ter as coisas, mas a que custo, né? A que custo, e a gente, na verdade, tem que procurar ter uma vida saudável, e é isso que eu procuro. Meu pai tem 88 anos hoje, ele tem marca-passo, mas fora isso, os exames dele, inclusive, são melhores que os meus. Entendi. Né? Hoje ele está com uma questão por falta de musculação, que ele rompeu o tendão do ombro. Entendi. E é uma coisa que eu já vinha falando para ele há bastante tempo. Ele já tinha se convencido a fazer a prática de musculação, o médico já tinha recomendado para ele. E aí aconteceu esse problema com ele, esse incidente, e agora ele vai passar por uma cirurgia, etc. Então, e após isso a gente vai começar a fazer um trabalho de musculação com ele. Entendi. Para que ele possa ter qualidade de vida, né? Então assim,
para deixar bem claro, né, para todo mundo que está assistindo, é importante unir a alimentação com a atividade física. Eu tenho hoje, através do Aloysio e da academia, eu tenho contato com vários personagens lá na academia, professores, né? E alguns até ficam um pouquinho bravos comigo, porque emagrecimento para minha opinião e na minha experiência pessoal, é 80% a alimentação. Não tem como ser diferente disso. Eu, quando comecei a praticar atividade física, eu tive problema na coluna. L4 e L5, quase uma hernia de disco. E o que foi isso? Foi um acúmulo de peso durante muitos anos, forçando a minha coluna, e eu não tinha fortalecimento da coluna nenhum. Quando eu comecei a fazer algum tipo de atividade física, tardio, que eu devia ter começado muito antes, tive problema na coluna, né? E aí foi importante um trabalho de um profissional que conhece lesão, etc., como o Aloysio, que me ajudou bastante na recuperação e fortalecimento da minha coluna, né? Então eu acredito que emagrecimento é 80% alimentação. Você é o que você come. Exato. Né? E eu acho que daí a musculação é um complemento, né? A atividade física, seja ela qual for, a dança, a musculação, qualquer uma, né? Ela é um complemento para você melhorar a sua qualidade de vida. Se você só emagrecer, você não vai ter força, você não vai ter qualidade de vida. Existem estudos que foram feitos recentemente com relação à longevidade que as pessoas têm, e eles fizeram esse estudo medindo o tempo que a pessoa demora. A pessoa está sentada, ela demora para chegar a 5 metros de distância dela. Então pegaram idosos, inclusive foi feito esse estudo por conta de uma população que tem, se eu não me engano, no Japão, que constataram que o pessoal que morava num lugar mais alto tinha uma longevidade maior. E aí fizeram esse teste, né, de o tempo e a velocidade que você leva para sair do estado imóvel, sentado, para você atingir 5 metros de distância. Tá. Então as pessoas que moravam em altitudes maiores, que tinham que andar, né, subir, tinham uma longevidade de vida por conta dessa... Porque você fortalece perna, o core, né, o abdômen, costas e assim por diante. Eu estava vendo essa semana também, pelo Instagram, foi uma coisa bem rápida que me fez buscar mais informação. Mas nós temos 6 cidades no mundo todo, espalhado no mundo todo, aonde a idade média de cada pessoa que vive nesses lugares é de 105 anos de idade. E uma dessas cidades está no Japão. Eu não vou me lembrar agora, não é Tóquio, mas não vou me lembrar agora o nome da cidade. Mas assim, sabe o que eu acho até mais engraçado? Que cidades, lugares que estão voltados mais pro Oriente mesmo, sabe? Ali na Índia, perto lá da Filipinas, tem um lá também. Tem um documentário, se não me engano, na Netflix, que fala exatamente sobre esse assunto. E aí uma das cidades é na Itália, acho que tem 2 cidades na Itália. Tem uma na Itália, isso. Tem uma na Itália tem também. uma na Espanha, se eu não me engano, mas são sempre cidades que... Mas não tem nenhuma aqui nos Estados Unidos ou na América Latina, não tem nada. Ou seja, eles relacionam a 2 coisas principalmente: a alimentação desses países, sim, né, no Japão, frutos do mar, na Itália também, né, sim, são cidades localizadas perto do mar, né, que a alimentação é baseada em frutos do mar, coisas naturais, ômega né, 3. ômega 3, né, e a atividade física. Então, Mas sabe o que eu achei mais assim, que no caso que chama para minha atenção é a parte da educação da atividade física. A atividade física desses povos é o trabalho diário. E aí, por exemplo, um outro faz lá, né, as atividades básicas, assim, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas é porque eles promovem, ou seja, ao invés de eu sair daqui e ir ao mercado de carro, vai a pé. Sim. Entende? Usa bicicleta, sabe? Eu achei isso fantástico. Eu falei, gente, depois eu quero saber. Qual é? Você lembra o nome desse documentário? Não lembro. Não lembra? Não. Mas, gente, não tem problema. Ele vai me lembrar e aí a gente vai colocar aqui pra vocês, porque eu vou até marcar aqui, Keila Rodrigo, documentário, porque isso é muito importante, né? Essas informações. Eu acho que um grande aprendizado que eu tive, Nádia, é que assim... você não tem que mudar um ou outro hábito, né? Você tem que mudar, o seu estilo de vida tem que mudar totalmente, né? E tudo que você faz com disciplina e constância, né? Eu acho que
a partir de 3 meses que você faz com constância e disciplina, não estou com vontade, vai assim mesmo. Por que a gente acorda e escova os dentes e toma banho? Porque é disciplina. Você não deixa de fazer uma coisa que você está disciplinado a fazer. Então passa a ter disciplina, coloca na sua cabeça. Não, eu vou fazer porque eu estou disciplinado a ir todo dia na academia. Depois de 3 meses, né, isso é um estudo, isso é a neurociência mostra isso. Né, depois de 3 meses, aquilo vira um hábito. Então, por exemplo, acordar e escovar os dentes é um hábito que nós temos. A gente não faz isso por disciplina mais, porque já virou hábito. Então a gente tem que pegar a disciplina e transformar ela num hábito da vida da gente. Show de bola. Fala aí pra gente já também o seu Insta, o seu Instagram. Você tem alguma coisa, mas é só de TI no seu Instagram? Não, eu falo, na verdade, meu Instagram é pessoal, né? Eu tenho o da empresa, mas o meu pessoal é o.rodrigofilho. o.rodrigofilho. É que eu sou o Júnior, né? E quando eu era criança, ligavam na minha casa e perguntavam, eu queria falar com o Rodrigo. E aí perguntavam, é Rodrigo pai, Rodrigo filho? Aí as pessoas respondiam, o Rodrigo Filho. Então ficou o.Rodrigo Filho. Entendi, mas o seu nome mesmo é Rodrigo... De Carvalho Júnior. Júnior, Isso, tá, entendi, legal. Tá. Eu acho muito bacana. Então, e isso que você falou agora no final, né, que eu consegui filmar ali, que já vai pro Instagram, é muito importante, Sim. Né, as pessoas terem a ideia de que, porque assim, é muito, como que eu posso explicar? A nossa mente, ela nos dribla. Se você até está no foco, né? Sim. Mas surgiu uma coisinha aqui, você, opa, isso aqui é mais legal. Sim. Né? Vai comer um alface, vai comer um chocolate. Opa, o chocolate é mais interessante. Mas se você se render para sua mente e cair na tentação do chocolate, ainda você está enfraquecido. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, sempre. Exato. Né? Sempre. Nosso ego, ele vai tentar sempre, a todo momento, levar a gente para um lugar talvez mais cômodo, né? Sim. Sempre por mais cômodo, por mais prazeroso, talvez, mas nunca, talvez, ou quase nunca é o melhor para nós, né? E, inclusive, nessa minha mudança de qualidade de vida e de forma de encarar as coisas na vida, né? Eu pretendo, em algum tempo, fazer algum tipo de mudança de carreira, baseado nisso. Em alguma terapia, alguma coisa assim, e também focada no emagrecimento. Você tem uma bagagem aí... Eu acho que isso é importante, né? Sim. Quando você vai falar de um assunto, você tem que ter propriedade, tem que ter passado por aquilo. Então, eu acho que estou no momento de redescobrimento das questões espirituais, né? Consciência, com a ajuda da Keila, inclusive, né? Com o apoio da Keila, que já esteve aqui no seu programa, inclusive, né? É a nossa patrocinadora. Aqui, ó. Ela tem me ajudado nesse momento de descobrimento da espiritualidade. Isso tem sido muito importante e tem sido complementar essa minha questão realmente física e de qualidade de vida. Eu desejo muito sucesso para você, que você encontre o seu caminho logo, já está vindo. Já está vindo. Só de você querer, ele já está vindo. Exatamente. Deixa eu só fazer uma curiosidade, né? Citar aqui uma curiosidade. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, o primeiro emprego que eu tive foi num spa. Olha. E aí eu cheguei a atender pessoas com 240 quilos e tal. Então, assim, foi uma experiência incrível na minha vida, né? Hoje, isso foi há 30 anos atrás, mas assim, hoje, né? Com a experiência que eu tenho na área terapêutica, né, se eu tivesse essa consciência naquela época, eu acho que eu conseguiria ter ajudado muito mais. Na consciência mesmo, porque você conseguiu o que você conseguiu. Por quê? Porque você falou para você mesmo, chega, não quero mais isso para mim. Né? Então você soube dar um basta, né? E é o que falta na maioria das pessoas. E eu fico até arrepiado, porque... eu falo com relação à mudança de carreira e alguma coisa que eu pretendo fazer a médio e longo prazo, né, focado nisso, e eu começo a lembrar de algumas pessoas que eu tenho incentivado, sem mesmo ter nenhum tipo de especialização, só com o meu testemunho, com o que eu falo, com o que eu mostro minha foto, eu falo o que eu faço. Então, volta e meia eu vejo pessoas incentivadas, né, e aí a pessoa começa a mandar foto que está na academia para mim. Ai, que legal. Poxa, que legal, né, e a gente começa a se incentivar. E aí eu começo a ver, poxa, se a pessoa está incentivada pelo que eu falei,
por que eu não vou na academia, né? Então isso me ajuda também de alguma forma, né? Teve um episódio bem interessante. Eu fui numa loja de carros lá em Boituva e o vendedor me atendeu, né? Eu estava vendo alguns carros, tal, ele me atendeu. E eu entrei num carro da Nissan. É um carro que antes eu não conseguia entrar dentro dele. Eu ficava encostando na porta, assim, eu ficava apertado no carro, né? E eu entrei no carro e ele começou a olhar, me acompanhar, e eu não me contive, né? Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu achava esse carro pequeno, que eu entrava nesse carro antes, eu não cabia nesse carro, né? Ele olhou para mim, uma cara de, não entendi, né? Eu falei, você não tá entendendo, né? Eu falei, é que eu tinha tantos quilos, tal, emagreci, e cara, que legal, não sei o quê, eu também preciso emagrecer, não sei o quê. Pô, mas como que é a sua vida, né? Comecei a perguntar para ele, eu saio daqui, vou para casa. Você tem filhos? Tenho. Eu falei, cara, minha filha foi o maior incentivo, foi minha filha, né? Você não quer ver sua filha crescer, ir na faculdade, casar, ter filhos, né? Ou ser feliz de outra forma, né? Você não quer ver sua filha, né? Cara, claro que eu quero. Eu falei, pô, mas você quer fazer isso numa cadeira de rodas? Você quer fazer isso sem poder brincar com seus netos? Como é que você quer fazer isso? Ele olhou pra minha cara, ficou... você tem razão. E aí depois de uns 3, 4 meses eu fui na mesma loja. E aí cheguei lá, perguntei pelo vendedor. Eu acho que ele não lembrava muito bem de mim. Aí ele me atendeu e eu notei que ele tinha emagrecido. E aí eu comecei a olhar, falei, ô Fernando, tudo bem? Ele, você lembra de mim? Cara, eu já tinha emagrecido mais um pouquinho também. Ele, cara, lembro sim. Cara, sabe que foi você que me incentivou a começar a fazer uma atividade física, não sei o quê? Você viu que eu emagreci? Eu falei, cara, eu reparei. Parabéns, tal, foi bem... mas são coisas gratificantes que acabam acontecendo no dia a dia. E aí você vê, né? É um ajudando o outro, né? Exatamente. Deixa eu falar rapidinho do meu caderno dos sonhos, porque é óbvio que eu vou falar em todos os episódios, até convencer vocês de que esse caderno dos sonhos é incrível e você precisa ter um deles, tá? Primeiro que ele vai com um reiki, com a energia reiki direto na sua mão. E ele nasceu exatamente com essa intenção, de ajudar você a quebrar seus paradigmas, a fluir a energia da consciência, do autoconhecimento na sua vida, tá bom? Aqui você vai anotar todos os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, inclusive as coisas ruins também que te aconteceram, para limpar a sua mente subconsciente de toda essa energia de escassez. Ele é lindo, quebrando barreiras, a sua chance de fazer diferente. E desistir não é uma opção. Então acessem lá o Instagram eu.deixandolegados para que vocês adquiram de vocês, tá bom? Entra lá no link na bio e compra aí o de vocês. E também já aproveitar para deixar um agradecimento mais que especial aos meus patrocinadores que estão, né, acreditando muito no projeto desse podcast Você Pode Tudo. E são eles o Conceitual 9 com o Duff, que o Duff, na verdade, gente, é uma revolução feminina, é um direcionador de urina feminina, ou seja, mulheres fazer xixi em pé, naqueles lugares mais inusitados, sabe, que a gente, né? Então, vai fazer xixi em pé com toda a segurança. Quero agradecer a Keila Rodrigues, né, que também fez essa ponte aqui com o Rodrigo. Garimpo da Moda, que me veste em todos os episódios. A Márcia Galo, escritora sensacional, gente. Deixa eu até falar para vocês aqui o livro dela. O livro dela é olha só, o que os homens não te contam em casa, mulheres. Vocês precisam desse livro. E Feijões Mágicos, a Escola do Futuro. Gratidão pela vida de vocês. E todos os episódios anteriores eu esqueci de agradecer a minha equipe, gente. Como assim? Obrigada a Fábio, que é o cinegrafista, a Eliane, que é a minha assessora, ao Plínio, que é o designer desse projeto. Eu acho que a nossa acabou, né? Já deu. Passou tão rapidinho. Passa rápido, né? Você viu? Você viu? Nem dói. Nem dói. Nem dói. Então. Dá até vontade demais, né? Porque daí parece que a mente vai abrindo. Eu falei, nossa, tenho isso também pra falar. Aquilo. Mas eu vou deixar o convite pra você voltar, Rodrigo. Volto. Né? Você falou desse produto pra mulher urinar de pé, né? Eu lembrei que em Amsterdã tem um mictório a céu aberto no meio da praça. Ai, gente, é verdade. Isso, né? E aí é um mictório que fica assim, eu tava em Amsterdã, tava eu e 2 americanos, né? E eu não sabia que isso existia. E um deles já sabia que isso existia.
A hora que a gente chegou próximo, assim, ele saiu correndo, subiu naquilo. Aí eu comecei a olhar e o outro me falou, né? Me falou o que era, né? Eu falei, cara, não acredito que eu tô vendo isso. Só céu aberto, assim, só que é um lugar que você fica fechado, assim, né? Parece... Ele tem 4 ou 5 posições, assim, você sobe, uma altura assim, mais ou menos, e aí ele é arredondado, assim, e vem até aqui, né? Fechado. Então você fica de pé, assim, e aí você tem vários, assim, parece uma forma de bolo, aquelas formas de bolo que tem o desenho, assim, sabe? Então, que tem um buraco no meio, assim? Isso, tá. Fica céu aberto, as mulheres também vão poder se utilizar. Não vamos exagerar, gente. Eu acho que, assim, eu não conheço Amsterdã, mas eu acho que eu vou ficar muito chocada quando eu for pra lá. Porque tem muita liberdade. Muita coisa lá, diferente que a gente não tá acostumado. Pra eles é normal. É tranquilo. Né? Ai, Rodrigo, obrigada, prazer. Viu? Ó, muito prazer conhecer você e que você volte mais vezes. Gratidão. Quando você emagrecer os seus 20 quilos. Perfeito. Então, vou te dar 3 meses. Tá bom. Gente, muito obrigada, tchau. queridos. Tchau, tchau.